Fala, galerinha, beleza? Continuando nossa aula, última aula aqui, olha, olho na tela, falando sobre clima. Papai, nós estávamos falando justamente dessas informações, né? Umidade, o índice pluviométrico, a temperatura, para juntar tudo isso, jogar dentro do computador e ele fazer a previsão do nosso tempo para amanhã ou para depois da manhã, beleza? Então, olha só, esses dados, ou seja, essas variações do tempo vivenciadas diariamente podem acentuar-se em algumas épocas do ano. Há momentos do ano em que os índices pluviométricos estão elevados, ou seja, está chovendo muito, né, mano? Índice pluviométrico é o índice de chuva, tá, galera? Não é bem de chuva, né? Mas é um nível que você vai ter de volume de água que cai em um determinado local. Que, se a gente falar índice de chuva, dá para entender melhor. Estão elevados, assim como há períodos em que não há chuva em alguns locais, ou seja, baixo índice pluviométrico. Há períodos em que as temperaturas caem bruscamente, assim como também há dias de intenso calor. Os principais elementos do tempo são esses caras aqui que vão influenciar no nosso tempo, beleza? Clima, você já ouviu falar alguém dizer, hoje o clima está tão seco, existe a região seca, né? Como eu falei, Goiânia é uma delas. Inclusive, Goiânia e Brasília entram de vez em quando em estado crítico, né? Porque está seco demais. Ou amanheceu com um clima tão frio. Bom, o emprego da palavra clima nessas situações está errado. Como já dito, o estado momentâneo das condições atmosféricas refere-se ao tempo, e não ao clima. Para caracterizar um clima, é necessário uma análise durante um longo período, né? A gente falou isso, né, agorinha, para vocês. O clima é alguma coisa mais longa, e como as estações, etc., e o tempo é alguma coisa mais curta, mais local. Pode-se, então, dizer que o clima é um conjunto de sucessão dos tipos de tempo. É um conjunto ou sucessão dos tipos de tempo e seus elementos. Esses tempos são observados ao longo das estações do ano, em um determinado local, durante um período aproximadamente de 30 anos. Olha lá, para a gente poder fazer a avaliação. Então, pegar os 30 últimos anos e ver qual é o padrão para ver o que a gente espera. Porém, com as mudanças climáticas que o nosso planeta está sofrendo, cada vez é mais difícil, ou melhor, está acontecendo fatores mais isolados, mais aleatórios do que o normal, beleza? Dificultando assim a previsibilidade dos eventos, beleza? Vamos lá então? Olha só, vale ressaltar que se alguém diz a cidade de Goiânia é muito quente e muito seca, olha só, parece até que fui eu que escrevi, né? Mas não foi. Essa pessoa não se refere ao estado momentâneo, pois, para fazer essa observação, precisou-se de uma análise de um longo período. Sendo assim, o clima de região em que se encontra a cidade de Goiânia é quente e seco. Exatamente. Agora, esse friozinho que está batendo agora é raridade, caracterizando o clima conhecido como tropical seco. Assim como o tempo, o clima também é influenciado por elementos climáticos, que são manifestações atmosféricas que provocam alterações imediatas nas condições meteorológicas. Está aqui, ó. Elementos do clima está aqui. Pressão atmosférica, umidade do ar, temperatura, radiação. Essa radiação é mais voltada à radiação solar, beleza? Ou seja, lembra aquela a ideia das estações do ano? Quando eu tenho o Polo Norte mais inclinado para mais longe do Sol, aí ela vai gerar uma estação do ano diferente da do Norte. Pois então, é isso mesmo, beleza? Vamos lá então, galerinha, olha aí. Próximo tópico que a gente vai já entrar, vai ser o previsão de tempo, né? Que a gente já estava falando, que vai falar assim, ó. Contudo, não são apenas os elementos climáticos que influenciam o clima, há também os fatores climáticos que correspondem às condições que provocam alterações ou que determinam os elementos climáticos, ou seja, são os fatores que condicionam as condições atmosféricas de um dado lugar, resultando, então, em seu clima. São eles altitude, latitude, maritimidade, continentalidade, ou seja, muita região de mar ou de continente, massas de ar, correntes marítimas e, por fim, localização geográfica. Previsão de tempo e previsão do clima, nós já falamos disso, aqui vamos só destacar o desenhozinho, né, que a gente fala, olha, aqui tá vai ter chuva, com raios, com pancadas de chuva e tal. Então, é essa que vai ser a ideia do clima, beleza? Normalmente dada pelo INPE, beleza? Que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
Clima de Goiás. Como é que é o nosso clima aqui, galerinha? É aquilo que a gente falou, né? Olha, umidade relativa do ar, abaixo de 70%. Cerca de 80% das chuvas caem de novembro a março. E depois está lascado. Inclusive saiu falando que a nossa reserva aqui está muito baixa, porque está muito tempo sem chover, tá certo? A média térmica é de 26 graus Celsius, olha aqui, ó, 26 graus Celsius. E tende a subir nas regiões oeste e norte. Bem que diga, né? Aquela galera lá do Tocantins, olha, ao norte de Goiás sofre, mano, ali é quente, mas é quente. E a diminuir nas regiões sudeste, sul e leste. Sudeste, sul, principalmente ali para Rio Verde, no caso do leste, não é isso? Não, ali Rio Verde está para o oeste, né? No caso ali do sul seria o quê? Catalão, né? Catalão para baixo ali é frio, já esfria bastante. As temperaturas mais altas são registradas entre setembro e outubro. E as máximas podem chegar até 40 graus Celsius. Então, se você for tirar férias, tire férias numa praia nessa temperatura, porque em Goiânia não tem praia. Nem, na melhor das hipóteses, Rio Araguaia, né? Rio Araguaia, beleza, ainda passa. Bora lá. Por sua vez, são registradas entre os meses de maio e julho as baixas temperaturas. Maio e julho, estamos nela, né? Estamos nela aí, passando um friozinho. Quando as mínimas podem chegar até 9 graus Celsius. 9 graus Celsius. Dependendo da região do estado, dependendo mesmo, porque Brasília é mais frio do que Goiânia. Brasília está numa altitude mais elevada, a altitude mais elevada é tempo mais frio. Lembra disso, né? Que a gente falou lá no início? O ar frio sobe, não é isso, papai? É, meu caro. O tipo de clima tropical se faz presente na maior parte do estado, apresentando como característica os invernos secos e os verões chuvosos. Já o tempo em Goiás está sujeito à variação, pois nós aprendemos que o tempo é um estado momentâneo, tempo curto das condições atmosféricas ou meteorológicas de um estado lugar, em um determinado momento. Beleza, galerinha? Então, pra gente, eu já chego aqui já na reta final do nosso tópico, lembrando que só tem mais uma aula, né? Mais uma aula para fechar essa parte aqui sobre climas. E aí, vamos fechar agora? Nosso penúltimo slide vai falar assim, ó, a dinâmica do clima, alterações antrópicas. Dinâmica do clima e alterações antrópicas. Bora ver aí as mudanças climáticas que está ficando uma vida cada vez mais louca. Fala assim, ó, desde os primórdios da civilização humana, os recursos naturais são utilizados como forma de subsistência para a vida. Com o passar dos anos, o surgimento de novas tecnologias, essa exploração começou a ficar desordenada, colocando em dúvida a continuidade da vida no planeta. Vários fatores geram consequências à degradação do homem com o meio ambiente. E um deles é muito importante, é o clima na Terra, que nas últimas décadas vem sofrendo enormes modificações causadas principalmente pela ação humana, a ação antrópica, de forma direta e indireta. Preocupados com a mudança do clima que estão ocorrendo no mundo, vários governantes, instituições e cientistas traçam metas e planos a fim de evitar que as consequências sejam ainda mais graves. O debate dos principais causadores das mudanças climáticas e suas consequências à vida humana tem se tornado frequente em meio a essa discussão. Mudanças no clima vêm ocorrendo, trazendo prejuízos aos seres vivos. Olha só, galerinha, tem um detalhezinho aí. Por um lado, você tem realmente uma emissão de CO2, uma queima de combustíveis fósseis muito alta, que tem que ser diminuída. Isso aí é fato, isso aí não há sustentabilidade nisso. Porém, existe uma corrente científica que vai falar o seguinte, os eventos que estão ocorrendo de aquecimento, de leve aquecimento ou de grau alto de aquecimento, são fenômenos cíclicos que acontecem devido ao próprio sistema do nosso planeta. E aí existe uma briga gigante, né? E aí de supremacia, hoje existe uma supremacia da ideia de que os efeitos climáticos são afetados na Terra, estão sendo afetando a Terra devido a essa queima de elementos fósseis e de produção de CO2. Existe essa questão. Porém, tem essa outra galera que fala isso,
que fala que é apenas um ciclo climático do próprio planeta. Aí, para você chegar a uma conclusão, vai ter muita briga, porque você tem muito cara muito bom falando uma coisa que é só efeito da atmosfera, do efeito climático, do ciclo da próprio planeta, e tem uma galera muito boa também falando que é problema de influência do homem. Bem, a questão é, qual é o meio termo disso aí? Existe uma influência do homem? Sem dúvida, existe, isso não tem como ser negado. A questão é, até que ponto a influência do homem está causando prejuízo no clima terrestre e até que ponto isso pode ser reversível ou irreversível. Aí é uma incógnita. Ninguém chega a um ponto determinado, certeza absoluta, porque quando se fala de futuro, sem estar no futuro, é muito complicado. Beleza? Mas existem essas duas correntes e eu, como professor, tenho a obrigação de mostrar para vocês as duas correntes que hoje existem, né? E vamos economizar, vamos ser mais sustentáveis para não piorar ainda mais o nosso planeta. Fechou? Galerinha, então, fechou. Fique com Deus e até a próxima. Fui!